Cara, eu não sei você, mas Procurando Dory é aquele tipo de filme que parece fofinho na superfície, mas quando você para pra pensar, ele bate num lugar meio inesperado, sabe? Tipo assim, todo mundo lembra da Dory lá de Procurando Nemo, aquela personagem meio doidinha, esquecida, que só servia pra fazer piada. Eu mesmo, quando anunciaram esse filme, pensei: ok, vão esticar uma personagem secundária só porque fez sucesso. Clássico erro de Hollywood. Mas, velho, eu tava muito enganado. O filme começa de um jeito que já quebra você sem nem pedir licença. A gente vê a Dory quando ainda era pequena. E, mano, isso muda tudo. Porque não é mais só uma peixinha engraçada. É uma criança com um problema sério de memória, tentando entender o mundo. E aqui já entra uma coisa que eu preciso falar. A Pixar tem uma habilidade absurda de pegar conceitos simples e transformar em algo profundamente humano. A perda de memória da Dory não é só um detalhe cômico, é praticamente uma metáfora gigante sobre identidade. E eu vou ser bem sincero com você. Teve um momento ali no começo que me pegou de um jeito estranho, porque a Dory tentando repetir frases para não esquecer, tipo, continue a nadar. Me lembrou muito quando a gente tenta segurar alguma coisa importante na vida, sabe? Uma ideia, uma pessoa, um momento. E mesmo assim, aquilo vai escapando. E aí vem o trauma. Ela se perde dos pais. E diferente de muitos filmes infantis, isso aqui não é rápido, não é jogado. Você sente o peso daquilo, porque ela não só perde os pais, ela esquece que perdeu. Isso é pesado demais se você parar para pensar. Tipo, imagina você perder alguém importante e nem lembrar quem você perdeu. É bizarro. Corta para anos depois e ela já tá com o Marlin e o Nemo, que basicamente viraram a família improvisada dela. E aqui, o filme faz uma coisa muito inteligente. Ele não ignora o passado. Ele planta uma sementinha, uma memória, pequena, confusa, mas suficiente. E é aí que a jornada começa. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu curti muito nessa parte. Não é uma aventura clássica, tipo, vamos salvar alguém ou vamos derrotar um vilão. É literalmente uma busca por identidade. A Dory não sabe exatamente o que ela está procurando, mas ela sente que precisa ir. E, mano, isso é muito real. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar alguma coisa na sua vida, mesmo sem saber exatamente o quê? E claro, o Marlin entra naquele modo super protetor clássico dele. Só que aqui rola uma inversão interessante. Em Procurando Nemo, ele era o protagonista. Aqui, ele meio que vira o peso emocional. E às vezes até irrita, vou ser honesto. Mas faz sentido, porque o filme não é sobre ele, é sobre ela. E quando eles chegam naquele instituto de vida marinha, cara, o filme muda completamente de ritmo. Fica quase um outro gênero, parece um filme de fuga. E é aí que entra o Hank. Mano, o Hank é facilmente uma das melhores coisas desse filme. Ele é tipo aquele personagem ranzinza que você acha que vai ser só um alívio cômico. Mas não. Ele tem uma profundidade ali. Ele quer ir para um aquário tranquilo, isolado, longe do oceano. E isso diz muito sobre ele, sem precisar de exposição pesada. O cara simplesmente desistiu da vida caótica. E aí vem a parceria com a Dory, que é basicamente o oposto dele. E vou te falar, a dinâmica dos dois funciona demais. Porque enquanto o Hank é controle total, a Dory é puro improviso. E o mais louco é que, mesmo esquecendo tudo, ela continua seguindo em frente. E talvez essa seja a maior mensagem do filme. Não é sobre lembrar de tudo, é sobre continuar mesmo sem ter todas as respostas. E, cara, isso bate forte, porque a gente vive numa cultura que valoriza controle, planejamento, certeza, e a Dory é literalmente o caos andando. Mas mesmo assim, ela chega lá. E isso meio que quebra aquela ideia de que você precisa ser perfeito ou ter tudo sob controle para dar certo. Enfim,
Nesse ponto do filme, eu já estava completamente comprado. Não era mais só uma sequência para ganhar dinheiro. Era uma história com alma. E calma, porque daqui para frente só fica mais intenso. Se quiser, eu continuo a próxima parte já entrando nas aventuras dentro do instituto, aprofundando Hank, Destiny e Bailey, e começando a parte emocional pesada do reencontro. Só me fala parte 2. Beleza, então bora continuar, porque agora o filme começa a ficar ainda mais interessante. E um pouco mais caótico também, do melhor jeito possível. Então, a gente parou naquele momento em que a Dory já está dentro do Instituto de Vida Marinha, separada do Marlin e do Nemo. E aqui, mano, o filme faz uma virada de chave que eu não estava esperando na primeira vez que assisti. Porque até então era uma jornada emocional, mas agora vira quase um filme de missão impossível, só que com peixes. E quem puxa isso é o Hank. Sério, eu preciso falar mais sobre ele, porque esse personagem cresce absurdamente nessa parte. No começo, ele parece só aquele cara rabugento, meio egoísta, que só quer saber do próprio objetivo. No caso, ir para um aquário tranquilo em Cleveland e viver de boa, sem riscos. Mas quanto mais tempo ele passa com a Dory, mais você percebe que tem alguma coisa ali por trás. Não é só medo do oceano, é cansaço. E eu achei isso muito interessante, porque normalmente filmes infantis não exploram esse tipo de emoção com tanta sutileza. O Hank não quer aventura, não quer liberdade, ele quer segurança, ele quer previsibilidade, ele quer controle. E aí vem a Dory, que é literalmente o oposto disso tudo. Ela esquece o plano, esquece o caminho, esquece até o que estava fazendo, mas de alguma forma continua avançando. E aqui tem uma cena que, cara, parece simples, mas diz muito. Quando o Hank tenta fazer um plano super detalhado para sair dali e a Dory basicamente estraga tudo sem querer. E ao invés de ser só uma piada, aquilo vira um ponto de tensão real, porque para ele, controle é tudo. E para ela, controle nem existe. E, mano, isso me fez pensar muito numa coisa. Tem gente que vive tentando planejar cada passo da vida, enquanto outras pessoas simplesmente vão indo, errando, improvisando, mas no final também chegam em algum lugar. Nenhum dos dois jeitos é perfeito, mas o filme mostra que talvez o equilíbrio esteja no meio. E enquanto essa dupla improvável vai se virando dentro do instituto, passando por tubos, aquários, salas restritas, a gente começa a conhecer outros personagens. E aqui entra uma parte que eu achei meio irregular, sendo bem honesto. A Destiny e o Bailey. A Destiny é uma tubarão-baleia gigante, super carismática, toda animada, e o Bailey é uma baleia beluga que tem problemas com ecolocalização. A ideia dos dois personagens é ótima. Eles representam imperfeições, limitações, assim como a própria Dory. Só que, em alguns momentos, parece que o filme não sabe exatamente o que fazer com eles. Tipo, eles são engraçados, têm química, mas às vezes parecem meio jogados na história. Mas ao mesmo tempo, quando o filme acerta com eles, acerta muito. Principalmente quando começa a conectar o passado da Dory com esses encontros. Porque aos poucos, pequenas memórias vão voltando. Não de forma mágica, não de uma vez só, mas em fragmentos. E isso é uma das coisas mais bonitas do filme, porque memória aqui não é tratada como algo linear. Não é tipo, ah, lembrei de tudo, pronto. É bagunçado, é confuso, é emocional. E isso deixa tudo mais real. E tem um momento específico que me pegou forte quando a Dory começa a lembrar da infância, dos pais ensinando ela a lidar com a própria condição. Tipo, eles não tentavam consertar ela, eles ensinavam ela a viver com aquilo. E, mano, isso é um detalhe muito poderoso, porque muda completamente a forma como você vê os pais dela. Eles não eram só figuras carinhosas, eles eram pacientes, resilientes e, principalmente, realistas. Eles sabiam que a Dory ia esquecer.
mas mesmo assim continuavam tentando. E aí entra uma coisa que eu preciso comentar. Esse filme fala muito sobre deficiência, mas de um jeito que não parece forçado. A Dory não vira coitadinha, ela continua sendo capaz, só que do jeito dela. E isso, sinceramente, é uma das mensagens mais importantes do filme inteiro. Agora, voltando para a ação, enquanto tudo isso está acontecendo, o Marlin e o Nemo estão do lado de fora tentando entrar no instituto. E aqui, eu tenho que ser honesto de novo. Essa parte é divertida, tem momentos legais, mas comparada com a jornada da Dory, parece um pouco menos interessante. É quase como se o filme tivesse dois níveis de história, e um deles fosse claramente mais forte, mas ainda assim serve para manter a tensão, porque a gente sabe que em algum momento tudo vai se cruzar, e aí chega uma das partes mais pesadas emocionalmente até agora, quando a Dory finalmente chega na área onde ela acredita que vai encontrar os pais. E cara, o jeito que o filme constrói esse momento é cruel, porque você sente a esperança dela crescendo, cada memória que volta, cada detalhe, cada sensação de tô perto, e quando ela finalmente chega lá, não tem ninguém. Silêncio. Vazio. E, mano, esse momento é devastador, porque não tem vilão, não tem explosão, não tem drama exagerado, é só ausência. E isso bate muito mais forte, porque é um medo real, o medo de chegar tarde demais. O medo de que as coisas que você ama simplesmente não estejam mais lá. E nesse ponto, você vê a Dory quebrando de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Não é mais aquela personagem otimista o tempo todo, é alguém perdido. De verdade. E é aqui que o filme prova que não é só uma sequência qualquer. Ele se arrisca, ele fica desconfortável, ele deixa você sentir. E eu lembro claramente que nessa parte eu fiquei meio em silêncio, só processando, porque não era o tipo de emoção que eu esperava de um filme assim, mas ao mesmo tempo era exatamente o que fazia ele ser especial. E olha, se você achou que isso já foi pesado, segura, porque a próxima parte é onde tudo começa a se transformar de novo. E de um jeito que, sinceramente, eu não estava preparado na primeira vez que vi. Ou ele afundava de vez na tristeza, ou ele transformava aquilo em algo maior. E adivinha? Ele faz os dois. A Dory tá ali, completamente perdida emocionalmente. Sem plano, sem direção, sem aquela energia caótica que a gente estava acostumado a ver nela. E isso é estranho, né? Porque a Dory sempre foi o motor da história. Mesmo esquecendo tudo, ela nunca parava. Só que agora, ela para. E, mano, isso diz muito. Porque até as pessoas mais otimistas, mais resilientes, têm um limite. E o filme respeita isso. Não tenta apressar a recuperação dela, não joga uma piadinha para quebrar o clima. Ele deixa aquele vazio existir. Só que aí acontece uma coisa pequena. E é aí que o filme mostra o quanto ele é inteligente. A Dory começa a ver umas conchinhas no chão. Nada demais, né? Tipo, qualquer outro filme trataria isso só como cenário. Mas aqui, não. Aquilo vira um detalhe gigante. Porque aos poucos ela começa a perceber um padrão, uma trilha. E, mano, quando isso conecta com o que os pais dela faziam no passado, é tipo um soco emocional. Porque você entende tudo ao mesmo tempo que ela. Os pais dela nunca desistiram. Nunca. Mesmo sabendo que ela talvez nunca fosse lembrar deles, mesmo sem saber se ela ainda estava viva, eles continuaram deixando pistas. Todos os dias. Cara, isso é amor num nível absurdo. Tipo, não é aquele amor dramático de filme, cheio de discurso bonito. É um amor silencioso, persistente, quase teimoso. E eu vou ser sincero, essa parte me pegou de um jeito que eu não esperava, porque não é só sobre pais e filhos. É sobre qualquer relação onde alguém continua tentando, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. E aí,
quando a Dory finalmente segue essa trilha e encontra eles, mano, que cena! Sério, não tem explosão, não tem trilha sonora exagerada tentando te manipular. É simples. E justamente por isso, funciona tanto. Os pais dela, Jenny e Charlie, não fazem um grande discurso. Eles não ficam tipo, onde você estava esse tempo todo? Eles só acolhem ela, como se o tempo não tivesse passado. E isso quebra completamente aquela expectativa clássica de reencontro dramático, porque aqui não tem culpa, não tem cobrança, só tem amor. E cara, isso é raro, muito raro, porque na vida real nem sempre as coisas são assim simples. Mas o filme escolhe mostrar o que poderia ser o melhor cenário possível. E funciona. Agora, enquanto esse lado emocional está acontecendo, o filme não esquece do resto da galera. Porque, claro, ainda tem um problema gigante rolando. O Marlin, o Nemo e vários outros peixes tão presos, sendo levados para outro lugar. E aqui o filme volta para o caos total. Mas agora é um caos com propósito. Porque a Dory não está mais só reagindo às coisas. Ela toma iniciativa. Ela cria um plano. E isso é muito importante, porque mostra evolução. Ela ainda esquece coisas? Sim, mas agora ela confia mais em si mesma. E isso muda tudo. E aí começa uma sequência que, mano, é completamente insana. Sério. A fuga com o caminhão, o Hank dirigindo, a Dory basicamente coordenando tudo no meio do improviso. É o tipo de coisa que você para e pensa: ok, isso aqui já virou outro filme completamente. Mas, de alguma forma, ainda funciona, porque você está investido nos personagens. E o Hank aqui fecha o arco dele de um jeito muito bom, porque aquele cara que queria fugir do oceano, evitar qualquer risco, é justamente quem assume o controle da situação mais caótica possível. E isso é muito satisfatório de ver, porque não é forçado, é construído. E quando o caminhão sai da estrada e cai na água, cara, é libertador. Literalmente. É tipo o momento em que tudo volta pro lugar. O oceano, a liberdade, a vida real. E aí, finalmente, todo mundo se reencontra. Dory, Paz, Marlin, Nemo, Hank. E aqui vem uma coisa que eu gostei muito. O filme não tenta encerrar tudo de forma perfeita, porque a Dory ainda continua sendo a Dory. Ela ainda esquece. Ela ainda se perde às vezes. Mas agora, ela sabe quem ela é. E isso faz toda a diferença. Porque a identidade não é sobre lembrar de cada detalhe da sua vida. É sobre entender o que te define. E para Dory, é a persistência, a bondade, a coragem de continuar mesmo quando tudo parece confuso. E, mano, isso é uma mensagem forte para um filme que muita gente achava que ia ser só uma sequência divertida. No final das contas, Procurando Dory não é sobre encontrar os pais, é sobre se encontrar. E pode parecer clichê quando eu falo assim, mas o jeito que o filme constrói isso faz você sentir. E isso é o que importa. Cara, agora que a gente já passou por toda a jornada, pelo reencontro, pelo caos do caminhão, pela libertação geral, é aqui que muita gente acha que o filme simplesmente termina e pronto. Mas eu acho que essa última parte é onde Procurando Dory realmente mostra o que ele quer dizer de verdade. Porque não é sobre o final feliz padrão, é sobre o que acontece depois do final. Então pensa comigo, a Dory finalmente encontrou os pais. Aquela busca que moveu o filme inteiro chegou ao fim. Em teoria, era para ser aquele momento tipo, ok, missão cumprida, créditos sobem, todo mundo feliz. Mas não. O filme dá um tempinho para a gente respirar. E isso faz toda a diferença, porque a gente começa a ver como é essa nova vida da Dory. Ela agora tem os pais de volta, mas também tem o Marlin e o Nemo, que viraram a família dela no meio do caminho. E aqui entra um detalhe que eu achei muito bonito e muito real. Família não é só de onde você vem, é também quem você escolhe ao longo da vida.
E a Dory não precisa abandonar um para ficar com o outro. Ela simplesmente soma. E isso pode parecer simples, mas na prática é uma mensagem muito forte. Porque muita história colocaria um conflito ali, tipo, com quem ela vai ficar? Ou qual é o verdadeiro lar dela? Mas o filme não cai nessa. Ele entende que pertencimento não precisa ser limitado. Agora, tem uma coisa que eu percebi revendo esse final, e talvez você nem tenha notado na primeira vez. A Dory continua esquecendo coisas. Tipo, o filme não cura ela. E ainda bem, porque seria muito fácil cair naquele clichê de amor resolve tudo, ou agora ela tá melhor. Mas não, ela ainda precisa repetir coisas, ainda se perde às vezes, ainda vive no improviso. Só que agora, isso não define mais ela como um problema, define ela como ela mesma, e isso muda completamente a forma como a gente enxerga a personagem. Porque no começo do filme, a perda de memória parecia um obstáculo. Agora, é só uma característica. E isso, mano, é um crescimento absurdo. E não só dela. O Marlin também muda muito aqui, mesmo sendo um personagem secundário nessa história. Porque pensa, esse é um cara que sempre viveu com medo de perder quem ama. Controlador, superprotetor, quase sufocante às vezes. E, ao longo do filme, convivendo com a Dory, ele aprende uma coisa que não é fácil para ninguém. Você não pode controlar tudo. E, mais importante, você não precisa controlar tudo. E isso fica muito claro no jeito como ele trata ela no final. Tem mais confiança, mais leveza, menos desespero. É como se ele finalmente entendesse que as pessoas não precisam ser perfeitas para serem importantes. E o Nemo também tem um papel pequeno, mas significativo nisso tudo. Ele sempre foi meio que o equilíbrio entre o Marlin e a Dory. E aqui, ele continua sendo esse ponto de conexão. E cara, eu gosto muito de como o filme não tenta forçar ele como protagonista de novo. Ele sabe o lugar dele na história. Agora, deixa eu falar de um detalhe que muita gente ignora. O Hank. Porque para mim, o arco dele é um dos mais interessantes do filme inteiro. Aquele povo que só queria fugir, se esconder, viver uma vida previsível, decide voltar para o oceano. E isso não é uma decisão pequena, porque o medo dele não desapareceu magicamente. Ele só escolheu não deixar esse medo definir a vida dele. E isso, sinceramente, é uma das coisas mais difíceis que existem. E o filme mostra isso sem fazer discurso, só através de atitude. E eu curto muito quando histórias fazem isso. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando depois que o filme acabou é como ele conversa com Procurando Nemo. Porque se você comparar os dois, eles são quase opostos em tema. Nemo é sobre controle, Dory é sobre aceitação. Um fala sobre aprender a deixar ir, o outro fala sobre aprender a se encontrar, mesmo quando você não consegue segurar nada. E os dois juntos criam um contraste muito bonito. Tipo, são histórias diferentes, mas que se completam. E isso não é fácil de fazer em sequência. Normalmente, continuações só repetem a fórmula, mas aqui eles arriscaram. E eu respeito muito isso. Agora, sendo bem honesto com você, o filme não é perfeito. Tem momentos em que o ritmo fica meio estranho, algumas cenas parecem mais caóticas do que deveriam, e certos personagens podiam ter sido mais bem aproveitados. Mas mesmo com esses problemas, o coração do filme é muito forte. E no fim das contas, é isso que fica. Porque você pode esquecer detalhes da história, cenas específicas, piadas, mas a sensação que ele deixa, essa fica. E é meio irônico, né? Um filme sobre esquecer, que acaba sendo difícil de esquecer. E agora eu quero saber de você de verdade. E, sinceramente, para mim é uma das mais interessantes, que é o seguinte: esse filme não é só sobre memória, ele é sobre como a gente constrói sentido, mesmo quando a memória falha. E isso muda completamente a forma de enxergar a Dory. Porque pensa comigo, se você não consegue lembrar direito do seu passado, como você sabe quem você é?
tipo, de verdade. A gente normalmente se define por lembranças, infância, experiências, decisões, tudo isso forma identidade. Mas a Dory não tem esse luxo. Ela vive quase que no presente absoluto. E isso é muito louco, porque enquanto a gente vive preso no passado ou ansioso pelo futuro, ela só vai. E no começo do filme, isso parece uma fraqueza, mas no final, quase vira uma força. E eu não tô romantizando, não. O filme deixa claro que isso traz dor, confusão, perda. Mas ao mesmo tempo, traz uma coisa que pouca gente tem: resiliência pura. Porque toda vez que ela esquece, ela meio que recomeça. E recomeçar na vida real é difícil pra caramba. Agora deixa eu te contar uma coisa meio pessoal rapidão. Teve uma época da minha vida em que eu tava meio perdido, sabe? Tipo, sem saber direito o que fazer, pra onde ir, aquela sensação de que nada tá muito claro. E eu lembro que reassisti esse filme nessa fase. E cara, a frase "continue a nadar" bateu diferente. Porque não era mais só uma frase fofinha, era quase um conselho real. Tipo, você não precisa ter todas as respostas agora, só continua. E isso, vindo de um peixe que esquece tudo, tem um peso estranho, mas muito verdadeiro. Agora, saindo um pouco do emocional e indo para a análise mais cinematográfica mesmo, a Pixar aqui faz umas escolhas bem interessantes. Visualmente, o filme é absurdo. Tipo, a água, a luz, os movimentos. Tem cenas que parecem quase reais, principalmente dentro do instituto, com aqueles ambientes mais controlados, vidro, reflexos. Você sente a diferença entre o oceano aberto e aquele espaço artificial. E isso não é só estética, é narrativa. O oceano representa liberdade, caos, imprevisibilidade. O instituto representa controle, ordem, segurança, mas também limitação. E isso conecta diretamente com os personagens. O Hank quer o instituto, a Dory precisa do oceano, e no final, os dois encontram um meio termo emocional ali. Agora, uma coisa que eu acho que o filme poderia ter explorado mais é justamente esse contraste, porque ele tá ali, forte, cheio de significado, mas às vezes fica meio de fundo, sabe? Podia ter sido mais desenvolvido, mas ainda assim funciona. Outra parada que eu achei interessante é o humor, porque diferente de Procurando Nemo, onde o humor era mais direto, mais constante, aqui ele é meio irregular. Tem momentos muito engraçados, tipo o Hank se camuflando ou a Destiny completamente sem noção de espaço. E tem momentos em que o filme segura totalmente a piada para deixar o drama respirar. E isso pode incomodar algumas pessoas, mas para mim fez sentido. Porque a história da Dory pede isso. Não dá para transformar tudo em piada quando o tema central é tão sensível. Agora, falando de trilha sonora, mano, é sutil, mas funciona demais. Ela não tenta roubar a cena, não tenta manipular demais. Ela só acompanha. E nos momentos certos, ela entra de um jeito que você nem percebe, mas sente. Principalmente naquela parte das conchinhas. Cara, ali é perfeito. E tem mais uma coisa que eu fiquei pensando depois de terminar o filme. A Dory nunca realmente encontra respostas completas. E isso é meio raro em histórias assim, porque normalmente tudo se resolve, tudo fica claro, tudo se fecha. Aqui, não. Ela encontra os pais, sim. Ela entende parte do passado, sim. Mas ainda tem lacunas. Ainda tem coisas que ela não vai lembrar. E o filme aceita isso. E talvez essa seja uma das mensagens mais maduras da história. Nem tudo precisa estar completo para ser suficiente. E isso, mano, é muito real. Porque a vida não fecha todos os ciclos de forma perfeita. Nem tudo tem explicação. Nem tudo faz sentido. Mas mesmo assim, a gente continua. Agora, para fechar essa parte, eu quero tocar num ponto que talvez seja meio polêmico. Tem gente que acha Procurando Dory inferior a Nemo, e eu entendo. Nemo é mais coeso, mais redondinho, mais direto. Mas sabe o que eu acho? Dory é mais corajoso. Ele arrisca mais. Ele aceita ser imperfeito. E talvez por isso ele não agrade todo mundo. Mas para quem se conecta, ele bate mais fundo. E agora eu te pergunto uma coisa, sem zoeira. Você acha que a Dory é fraca por esquecer tudo? Ou no fundo, ela é uma das personagens mais fortes que a Pixar já criou? A Dory nunca teve controle de nada. E mesmo assim, ela foi a que mais chegou longe.
E isso meio que quebra uma lógica que a gente aprende desde sempre, né? Tipo, se organiza, planeja, tem um objetivo claro, não erra. E aí vem esse filme, com uma protagonista que esquece o objetivo no meio do caminho, e ainda assim encontra exatamente o que precisava. Não porque ela seguiu um plano perfeito, mas porque ela continuou. E aqui entra uma coisa que eu acho que o filme faz melhor do que parece à primeira vista. Ele muda o significado de inteligência. Porque o Hank, por exemplo, é inteligente no sentido clássico. Estratégico, calculista, cheio de plano. A Dory, ela é emocionalmente inteligente. Ela confia, ela se conecta, ela sente o caminho. E pode parecer meio abstrato isso, mas no filme isso literalmente salva todo mundo. Porque vamos ser sinceros, se dependesse só de lógica, eles não saíam daquele instituto nunca. E mano, isso é uma virada muito interessante. Porque normalmente histórias colocam personagens certinhos como os que resolvem tudo. Aqui não. Quem resolve é quem erra, improvisa e insiste. Agora deixa eu falar de uma coisa que muita gente não comenta, mas que pra mim é essencial: o medo. Não o medo óbvio, tipo o perigo físico, mas aquele medo interno. O Hank tem medo do oceano, o Marlin tem medo de perder quem ama, e a Dory tem medo de esquecer. E esse último é pesado demais, porque não é um medo que você enfrenta uma vez e pronto. É constante, é diário, é inevitável, e mesmo assim, ela segue. E cara, isso muda completamente a forma como você vê coragem. Porque coragem aqui não é ausência de medo, é continuar apesar dele. E isso é muito mais difícil. Agora eu quero entrar numa parte meio técnica, mas relaxa que eu não vou ficar chato. A construção das cenas nesse filme é muito interessante. Percebe como muitas sequências começam meio confusas? Tipo, você não entende exatamente onde a Dory tá, o que tá acontecendo. E aos poucos, tudo vai se organizando. Isso não é por acaso. O filme coloca você dentro da cabeça dela. Você sente a desorientação, você sente a incerteza. E quando as coisas começam a fazer sentido, é quase um alívio. E isso, mano, é uma sacada de direção muito forte. Porque não é só contar uma história, é fazer você experimentar ela. E agora eu preciso falar de um detalhe pequeno, mas que pra mim diz muito sobre o cuidado do filme. Os pais da Dory. Jenny e Charlie poderiam ser só os pais legais, e pronto. Mas não. Eles são pacientes de um jeito quase inacreditável. E não é aquele tipo de paciência idealizada, perfeita. É insistente. É cansada às vezes, mas nunca desiste. E isso aparece principalmente naquela ideia das conchinhas. Cara, pensa nisso por um segundo. Eles passaram anos colocando conchas todos os dias, sem saber se aquilo ia funcionar, sem saber se ela ainda existia, só esperança. E isso é tão absurdo que quase parece irreal, mas ao mesmo tempo, representa o que muita gente faz na vida real: continuar tentando, mesmo quando não tem garantia nenhuma. Agora, tem uma coisa que eu fiquei meio dividido, sendo bem honesto com você. O final de ação, com o caminhão, a fuga, tudo aquilo, é divertido, é empolgante, mas também é meio exagerado. Tipo, quase tira o filme do tom emocional que ele construiu. Mas ao mesmo tempo, talvez isso seja necessário, porque depois de tanta carga emocional, o público precisa respirar. Precisa de um momento mais leve, mais caótico, mais cinema. E ok, eu aceito isso, mesmo achando que podia ser um pouco mais contido. Agora, uma reflexão que esse filme me deixou e que eu quero jogar pra você. A Dory esquece o passado, mas nunca perde quem ela é. E a gente? Às vezes lembra de tudo, mas ainda assim se perde. Olha que louco isso. E talvez seja por isso que Procurando Dory funciona tão bem para algumas pessoas. Não é só sobre memória. É sobre identidade sem dependência de memória. É sobre continuar sem certeza. É sobre confiar mesmo quando tudo parece confuso. E eu vou fechar essa parte com uma coisa simples, mas que para mim resume tudo. A Dory não é especial porque ela supera a condição dela. Ela é especial porque ela vive com ela. E isso muda tudo. Agora me diz, cara, quanto mais eu penso em Procurando Dory, mais eu percebo que esse filme não quer te impressionar com uma história mirabolante.
Ele quer te fazer sentir desconforto e depois te dar um jeito de lidar com isso. E isso fica muito claro quando você começa a olhar com mais atenção para a forma como o filme trata o erro. Porque vamos ser honestos, a Dory erra o tempo todo. Ela esquece instruções importantes, atrapalha planos, se perde em momentos críticos. Se fosse na vida real, muita gente ia perder a paciência com ela rapidinho. E o filme não esconde isso. Ele não tenta suavizar os erros dela. Mas ao mesmo tempo, ele nunca transforma isso em motivo para desvalorizar a personagem. E isso é raro, porque a maioria das histórias coloca o erro como algo a ser corrigido. Aqui, o erro faz parte do processo. E mais do que isso, às vezes o erro leva exatamente onde ela precisava chegar. E mano, isso bagunça um pouco a nossa cabeça, porque a gente cresce aprendendo que errar é ruim, que tem que evitar falha a qualquer custo. Mas procurando Dory vira isso de cabeça para baixo. Ele meio que diz: você vai errar, então aprende a continuar mesmo assim. Agora, tem uma coisa que eu achei muito sutil, mas muito poderosa também. O jeito como os outros personagens reagem a Dory ao longo do filme. No começo, o Marlin claramente se frustra com ela. E não dá para culpar ele. Ele é organizado, lógico, e a Dory é o oposto disso. Só que conforme a história avança, ele muda. E não é porque a Dory melhora, é porque ele começa a entender ela. E isso, cara, é uma mudança de perspectiva muito importante. Porque às vezes o problema não é a pessoa, é a forma como a gente espera que ela seja. E quando essa expectativa muda, tudo muda junto. E o mais interessante é que isso não acontece só com o Marlin. O Hank também passa por isso. No começo, ele vê a Dory quase como um problema ambulante. Tipo, essa peixe vai estragar tudo. Mas aos poucos, ele percebe que ela resolve coisas que ele nem conseguiria prever. E isso quebra completamente a lógica dele. E eu acho muito massa como o filme mostra esse conflito sem precisar explicar demais. Você sente isso nas atitudes, nas reações. Não precisa de diálogo expositivo o tempo todo. Agora deixa eu falar de um detalhe que eu achei genial na construção da Dory. Ela não aprende no sentido tradicional. Tipo, ela não passa por aquela jornada clássica de começa errando e termina acertando tudo. Ela continua esquecendo, continua se perdendo, continua sendo caótica. Mas ela ganha confiança. E isso é diferente. Porque aprender nem sempre é mudar quem você é. Às vezes é só entender melhor quem você já é. E isso encaixa perfeitamente com a mensagem do filme. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui, e pode parecer meio fora, mas faz sentido. Procurando Dory é quase o oposto de histórias de superação. Porque normalmente essas histórias seguem um padrão tipo: personagem tem uma limitação, luta contra ela, supera, final feliz. Aqui não. A Dory não supera a perda de memória. Ela não vence isso. Ela simplesmente vive com isso. E ainda assim, constrói uma vida, relações, propósito. E isso, mano, é muito mais próximo da realidade, porque nem todo mundo consegue superar tudo, mas dá pra seguir em frente mesmo assim. E eu preciso falar de uma coisa que talvez passe despercebida: o ritmo emocional do filme. Ele é meio irregular. Tem momentos super intensos, depois quebra pra humor, depois volta pra algo mais pesado. E isso pode parecer um defeito, mas pensando bem, faz sentido, porque a cabeça da Dory é assim, desorganizada, imprevisível, cheia de mudanças rápidas. Então o próprio filme meio que imita isso. E quando você percebe isso, começa a parecer menos um problema e mais uma escolha. Agora, sendo bem honesto com você, tem gente que não vai gostar disso, vai achar bagunçado, inconsistente, e ok, faz parte. Esse não é um filme que tenta agradar todo mundo. Ele é meio estranho mesmo. Mas talvez seja justamente por isso que ele funciona tão bem para quem se conecta. E tem uma última coisa que eu quero falar nessa parte, sobre a tal da frase "continue a nadar". Porque é fácil tratar isso como meme, como frase motivacional genérica. Mas dentro do contexto do filme, é quase um mecanismo de sobrevivência. É a forma que a Dory encontrou de não travar, de não desistir, de não ficar presa na confusão. E todo mundo tem alguma versão disso na vida real. Uma frase, um hábito, uma rotina.
Qualquer coisa que ajuda a continuar quando tudo parece meio perdido. E isso, cara, é muito humano. Então, no final das contas, procurando Dory não é só sobre encontrar um caminho, é sobre continuar andando mesmo quando o caminho não faz sentido nenhum. E agora eu quero te perguntar uma coisa de verdade. Qual é o seu continue a nadar na vida? Aquela coisa simples que te mantém seguindo, mesmo quando tudo tá meio bagunçado? Cara, tem um ponto em Procurando Dory que, quanto mais eu penso, mais eu percebo que ele é meio desconfortável e ao mesmo tempo muito verdadeiro. É a ideia de que nem todo mundo vai entender você. E tudo bem, porque olha só, a Dory passa o filme inteiro sendo mal interpretada em vários momentos. Tem gente que acha ela distraída demais, outros acham ela irritante, outros simplesmente não têm paciência. E sendo bem realista, isso acontece na vida também. Nem todo mundo vai ter tempo, energia ou vontade de tentar entender como você funciona. E o filme não romantiza isso. Ele não faz todo mundo virar super compreensivo de repente. Mas ele mostra algo mais importante. Você não precisa que todo mundo entenda, só precisa das pessoas certas. E isso fica muito claro na relação dela com o Marlin, com o Nemo e até com o Hank. Eles não entendem ela perfeitamente, mas escolhem ficar. E cara, isso vale mais do que qualquer entendimento completo. Agora, tem uma outra camada aqui que eu acho que muita gente deixa passar, que é a solidão. Sim, o filme é colorido, divertido, cheio de personagens. Mas se você parar para analisar, a jornada da Dory é extremamente solitária, principalmente no começo. Porque não é só estar fisicamente sozinho, é não conseguir se conectar completamente com as próprias memórias. E isso cria uma distância meio invisível. Tipo, imagina você tentando explicar quem você é, sem conseguir lembrar das coisas que te formaram. É complicado. E o filme consegue passar isso sem precisar falar diretamente. Você sente. E aí, quando entram personagens como a Destiny e o Bailey, mesmo com aquele tom mais leve, mais cômico, eles representam algo importante: conexão imperfeita. Porque nenhum deles é perfeito. A Destiny tem dificuldade de se orientar. O Bailey tem insegurança com a própria habilidade. A Dory esquece tudo. E mesmo assim, eles se entendem, do jeito deles. E isso é muito mais interessante do que personagens certinhos, que funcionam perfeitamente. Porque aqui a conexão vem justamente das falhas. Agora deixa eu entrar numa reflexão que pode parecer meio pesada, mas faz sentido dentro do filme. E se a Dory nunca tivesse encontrado os pais? Sério, pensa nisso, porque o filme poderia facilmente ter seguido esse caminho. E mesmo sendo mais triste, não seria incoerente. E isso mostra como a história está o tempo todo brincando com essa linha entre esperança e realidade. Porque nem toda busca termina com reencontro, nem toda história fecha bonitinha, mas ainda assim, a jornada teria valido. E isso, para mim, é o que dá peso pro final feliz, porque ele não parece garantido, ele parece conquistado. Agora, mudando um pouco o foco, eu quero falar da forma como o filme usa o ambiente. O Instituto de Vida Marinha não é só um cenário, ele é quase um personagem, porque tudo ali é controlado, organizado, previsível e, ao mesmo tempo, artificial. E isso contrasta muito com o oceano, e mais uma vez, conecta com os personagens. O Hank quer aquele ambiente controlado, a Dory precisa do imprevisível, e o filme não diz que um é melhor que o outro, ele só mostra que cada um funciona diferente, e isso é uma escolha bem madura. Agora, uma coisa que eu percebi revendo o filme é que ele não tem um vilão tradicional. E isso muda tudo, porque o conflito não vem de alguém malvado tentando impedir os personagens. Vem das circunstâncias, das limitações, dos medos internos. E isso deixa a história mais real. Porque na vida, muitas vezes, o maior obstáculo não é uma pessoa, é você mesmo, ou o que você não consegue controlar. E eu acho que é por isso que Procurando Dory divide tanta opinião. Tem gente que acha ele menos emocionante que Procurando Nemo, mas na real ele só é emocional de um jeito diferente, menos direto, mais introspectivo, mais silencioso às vezes. E isso nem todo mundo percebe na primeira assistida. Agora, para fechar essa parte, eu quero deixar uma ideia que ficou comigo depois do filme. A Dory esquece o caminho o tempo todo,
mas nunca perde a direção. E parece contraditório, né? Mas faz sentido. Porque direção não vem só de memória, vem de intenção, de sentimento, de algo interno que te empurra para frente. E talvez seja isso que o filme tenta dizer no fundo. Você não precisa lembrar de tudo. Você só precisa não parar. Agora me diz uma coisa. Você acha que o filme teria sido mais corajoso se não tivesse dado aquele final feliz? Ou justamente esse final é o que faz tudo valer a pena? Cara, agora eu quero entrar numa parte que pra mim é onde Procurando Dory fica ainda mais interessante, e até meio subestimado, que é o seguinte: esse filme fala muito sobre confiança, mas não do jeito óbvio. Porque normalmente quando a gente fala de confiança em histórias, é tipo confiar nos outros, trabalho em equipe, essas coisas. E sim, isso também tá aqui. Mas o ponto mais forte do filme é outro. É confiar em si mesmo quando você não tem provas de que deveria. E mano, isso é difícil pra caramba. Olha a Dory. Ela esquece informações básicas, perde o raciocínio no meio da frase, se confunde o tempo todo. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria desistido de tomar decisões importantes. Mas não ela. Ela continua confiando nos próprios instintos. E não porque ela tem certeza, mas porque ela não tem outra opção. E isso é muito louco, porque transforma uma limitação em uma forma diferente de força. Agora compara isso com o Marlin. Ele só confia quando tem controle, quando ele entende a situação, quando ele consegue prever o que vai acontecer. E quando isso não existe, ele trava. E ao longo do filme, convivendo com a Dory, ele começa a mudar isso. Não completamente, claro, mas o suficiente para dar aquele passo que antes ele não daria. E isso é um desenvolvimento silencioso, mas muito importante. E tem o Hank também, que talvez seja o personagem que mais luta contra essa ideia de confiança. Porque ele não confia no oceano, não confia no imprevisível, e no começo, não confia nem um pouco na Dory. E honestamente, compreensível. Só que o filme vai quebrando isso aos poucos, mostrando que nem tudo precisa ser planejado para funcionar. E isso leva a um ponto interessante. Os três personagens principais representam formas diferentes de lidar com a incerteza. A Dory abraça, o Marlin teme, o Hank evita. E ao longo da história, os três aprendem um pouco uns com os outros. E isso, cara, é uma construção muito bem feita. Agora, deixa eu puxar uma reflexão meio pessoal aqui. Você já percebeu como a gente só confia em si mesmo quando já deu certo alguma vez? Tipo, a gente precisa de provas para acreditar que consegue. Mas a Dory não tem isso. Ela não lembra dos próprios acertos. E mesmo assim, continua. E isso é um nível de coragem que a gente raramente reconhece. Agora, indo para a parte mais técnica de novo. O filme faz algo muito interessante com repetição. Frases, ideias, comportamentos, tudo se repete, mas não de forma preguiçosa, de forma significativa. Cada repetição tem um contexto diferente, um peso diferente, e isso ajuda a construir a identidade da Dory, mesmo com a falta de memória. É quase como se o filme dissesse: ok, ela esquece, então vamos reforçar o que importa. E isso funciona tanto narrativamente quanto emocionalmente. E tem mais uma coisa que eu comecei a reparar: o filme não tem pressa em explicar tudo. Tem várias coisas que simplesmente acontecem, e você entende depois, ou às vezes nem entende completamente. E isso pode incomodar quem gosta de história mais linear, mais organizada. Mas ao mesmo tempo, reforça a proposta, porque a experiência da Dory não é clara, então a narrativa também não precisa ser. Agora, sendo bem honesto, eu acho que esse filme melhora muito quando você assiste mais de uma vez. Porque na primeira, você está acompanhando a história. Na segunda, você começa a perceber as camadas, os detalhes, as intenções, e aí ele cresce, muito. E eu quero falar de um detalhe que para mim é um dos mais fortes do filme inteiro, mesmo sendo super simples. Quando a Dory diz algo, esquece, e depois diz de novo. Isso acontece várias vezes, e no começo parece só humor, mas depois começa a parecer algo mais profundo, quase como se certas coisas fossem importantes demais para se perder completamente. Como se de alguma forma elas sempre encontrassem um jeito de voltar. E cara, isso é bonito demais. Agora, para fechar essa parte, eu quero deixar uma ideia que talvez mude a forma como você vê o filme.
A Dory não encontra o caminho porque lembra dele. Ela encontra porque continua procurando. E isso faz toda a diferença, porque no fim das contas, não é sobre saber para onde ir, é sobre não parar de ir. E agora eu te pergunto, você confia mais no que você já sabe, ou no que você sente que é o caminho certo, mesmo sem ter certeza nenhuma? E se a Dory não fosse quebrada, mas só diferente? Porque pensa comigo, desde o começo, todo mundo trata a perda de memória dela como um problema. Algo que precisa ser contornado, adaptado, lidado. E sim, na prática é uma dificuldade real. Mas o filme vai, aos poucos, mudando a forma como a gente enxerga isso. Porque em vários momentos, é justamente o jeito diferente da Dory que resolve as situações. Não é apesar da condição dela, é por causa dela. E isso muda completamente a narrativa. Agora deixa eu te provocar um pouco. Se você colocasse a Dory num mundo que exige memória perfeita, lógica constante, organização, claro que ela pareceria fora do padrão. Mas e se o problema não for ela, e sim o ambiente? E o filme brinca com isso o tempo todo, principalmente dentro do Instituto de Vida Marinha. Aquele lugar é todo estruturado, controlado, previsível, e mesmo assim vive dando errado. Enquanto isso, a Dory, que é puro improviso, vai se adaptando. E isso, mano, é uma crítica bem sutil sobre como a gente define o que é funcionar corretamente. E eu acho que esse é um dos pontos mais fortes do filme. Ele não tenta transformar a Dory em alguém normal. Ele faz você questionar o que é normal. Agora, tem uma coisa que eu percebi reassistindo. O filme fala muito sobre memória, mas também fala muito sobre presença. Porque a Dory, mesmo esquecendo tudo, tá sempre completamente no momento. Ela sente as coisas com intensidade, reage na hora, se conecta de forma imediata. Enquanto outros personagens ficam presos no passado ou preocupados com o futuro, ela tá ali, agora. E isso é quase um superpoder, se você parar para pensar. Num mundo onde todo mundo tá distraído, ansioso, sobrecarregado, a Dory vive o presente, mesmo que não seja por escolha. E isso cria um contraste muito forte com o Marlin, porque ele vive preso no medo do que pode acontecer, sempre tentando evitar o pior cenário. E isso impede ele de aproveitar o momento. E ao longo do filme, ele vai aprendendo com a Dory sem nem perceber, aprendendo a soltar um pouco, a confiar, a viver mais o agora. E cara, isso é um desenvolvimento muito bem construído, nada forçado, só acontecendo aos poucos. Agora, deixa eu falar de uma coisa que talvez seja meio polêmica. Eu acho que Procurando Dory é um filme mais adulto do que parece. Não no sentido de conteúdo pesado, mas no sentido de tema. Porque ele não te dá respostas fáceis, não resolve tudo perfeitamente, não entrega uma moral simples tipo, faça isso e tudo vai dar certo. Ele te deixa pensando, e às vezes até meio desconfortável. E isso não é o que muita gente espera de uma animação. E tem mais um detalhe que eu acho genial. O filme nunca tira a dignidade da Dory. Mesmo nos momentos mais caóticos, mais confusos, ela nunca vira só uma piada. Ela é engraçada, sim, mas também é respeitada. E isso faz toda a diferença. Porque seria muito fácil transformar a condição dela em humor barato. Mas não. O filme equilibra isso com muito cuidado. Agora, voltando para a estrutura da história. Se você reparar, a jornada da Dory é meio circular. Ela sai procurando algo, se perde no caminho, descobre partes de si mesma e, no final, volta para um lugar emocional mais completo. Mas não é o mesmo ponto de partida, porque ela mudou. E isso é importante, porque não é sobre voltar ao que era antes, é sobre voltar entendendo melhor quem você é. E isso conecta com uma ideia que, para mim, resume muito do filme. Você não precisa lembrar de tudo que aconteceu com você para saber quem você se tornou. E cara, isso é muito forte, porque a gente vive tentando organizar o passado, entender cada detalhe, cada decisão, como se isso fosse essencial para seguir em frente. E o filme meio que diz, talvez não seja. Agora, para fechar essa parte, eu quero te deixar com uma reflexão simples, mas que bate fundo. A Dory esquece quase tudo, mas nunca esquece de ser gentil, de ajudar, de seguir em frente. E talvez isso seja mais importante do que qualquer memória. Então me diz, se você tivesse que escolher entre lembrar de tudo da sua vida
ou manter só aquilo que realmente define quem você é? O que você escolheria? Beleza, agora a gente vai entrar numa camada que, sinceramente, muita gente assiste procurando Dory e nem percebe. Mas quando você começa a olhar com calma, o filme deixa de ser só sobre memória e vira quase uma história sobre identidade emocional. Porque pensa comigo, a Dory não sabe se lembrar do passado dela de forma consistente, mas ela sabe sentir. Ela sabe quando algo tá certo, quando alguém precisa dela, quando ela precisa continuar. E isso cria uma pergunta muito interessante. O que define uma pessoa? Memória ou comportamento? E o filme claramente escolhe o segundo, porque mesmo sem lembrar de quem ela foi em vários momentos da vida, a Dory continua sendo consistente em quem ela é no presente. Ela ajuda, ela insiste, ela tenta de novo, e isso não muda. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito forte na construção dela. Ela nunca vira cínica. E isso, mano, é raro. Porque normalmente, quando um personagem sofre muito ou tem limitações, o caminho realista que muitos filmes escolhem é transformar ele em alguém fechado, desconfiado, amargo. A Dory não. Mesmo quando tudo dá errado, ela continua aberta. E isso não é ingenuidade, é escolha narrativa. E aí entra um ponto muito interessante com o Hank, porque ele é quase o oposto dela. Ele já desistiu de confiar. Ele já decidiu que o mundo não é seguro. Ele quer controle, isolamento, previsibilidade. E mesmo assim, ele acaba sendo puxado para a vida de novo através da Dory. E isso não acontece porque ela convence ele com lógica. Acontece porque ela não desiste dele. E isso, cara, é muito mais poderoso. Agora, uma coisa que eu quero destacar aqui. O filme trabalha muito com pequenas ações que parecem simples, mas têm peso emocional gigante. Tipo a Dory insistindo em lembrar de algo, ou repetindo uma frase, ou seguindo um instinto sem explicação racional. E essas pequenas coisas vão construindo uma personalidade mais do que qualquer diálogo explicativo. E isso é uma escolha muito Pixar. Eles não te contam quem a personagem é, eles te mostram. Agora, falando um pouco mais da estrutura emocional do filme, ele não segue uma linha reta. Ele vai e volta, esquece coisas, retoma memórias, se perde de propósito. E isso pode parecer bagunçado, mas na verdade é coerente com a protagonista, porque a narrativa imita a mente da Dory. E isso é uma coisa que eu acho que faz o filme funcionar melhor do que parece na superfície. Ele não tá só te contando uma história sobre alguém com perda de memória. Ele tá te fazendo experienciar isso de forma indireta. Agora, deixa eu trazer um ponto mais profundo. A Dory não sofre porque esquece. Ela sofre porque percebe que esqueceu algo importante. E isso é diferente, porque o problema não é a falha em si, é o vazio que ela sente sem entender por quê. E isso é muito humano, porque na vida real, a gente também sente falta de coisas sem saber exatamente o que são. E aí entra aquela ideia das conchinhas de novo, que são basicamente memória externalizada, uma tentativa de preservar o que não pode ser confiado à mente. E isso é lindo e triste ao mesmo tempo, porque mostra que o amor dos pais dela não dependia dela lembrar, ele existia mesmo assim. Agora, sendo bem honesto, tem uma coisa que esse filme faz melhor do que muita história por aí. Ele não tenta resolver tudo. Ele aceita lacunas. Ele aceita imperfeição. Ele aceita esquecimento. E ainda assim, constrói algo completo. E isso me leva a uma ideia que resume bem essa parte. Talvez ser completo não seja sobre ter tudo guardado, mas sobre conseguir seguir mesmo com partes faltando. E a Dory faz isso o tempo todo, sem perceber, sem planejar, sem explicação, só indo. Então me diz, você acha que identidade é algo que você lembra ou algo que você faz todo dia, mesmo sem perceber? Ele não é só sobre encontrar alguém, é sobre ser encontrado pelos outros também. Porque até aqui a gente falou muito da Dory indo atrás dos pais, da jornada dela, das descobertas. Mas tem um detalhe importante que o filme reforça o tempo todo. Ela não faz isso sozinha. Mesmo quando parece que ela está completamente perdida, sempre tem alguém que de alguma forma entra na história dela. E isso muda tudo, porque cria uma ideia bem interessante. Ninguém se encontra sozinho. Agora pensa no Marlin de novo. Ele não entra na jornada da Dory por obrigação narrativa. Ele entra porque ele se importa. E isso é importante,
porque ele não precisa estar ali, mas ele escolhe estar. E isso já diz muito sobre ele. E o mesmo vale para o Nemo. Ele poderia ser só o filho que acompanha, mas ele também participa, questiona, aprende. E isso transforma a dinâmica em algo mais familiar do que resgate. É mais uma jornada compartilhada. E aí entra uma coisa que eu acho muito bonita nesse filme. A Dory, mesmo sendo a personagem principal, não vira a única importante. O filme não coloca ela num pedestal. Ele mostra que ela precisa dos outros tanto quanto os outros precisam dela. Agora, deixa eu te falar de um ponto que muita gente não percebe. O filme trabalha muito com reciprocidade emocional. Não é só a Dory sendo ajudada, ela também ajuda, mesmo sem perceber. O Hank muda por causa dela. A Destiny ganha confiança por causa dela. O Bailey começa a acreditar mais em si mesmo por causa dela. E isso não acontece porque ela ensina algo. Acontece porque ela existe daquele jeito. E isso é uma coisa muito interessante, porque a influência dela não é direta, é contagiosa. Agora, entrando num nível mais emocional, o filme também mostra como a Dory cria presença nas pessoas. Mesmo quando ela esquece tudo, ela deixa impacto. E isso é meio paradoxal, porque alguém que esquece tudo não deveria ser tão marcante assim, mas ela é. E isso conecta com uma ideia muito forte. Você não precisa ser constante para ser significativo. Agora, uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem é não tratar a Dory como alguém a ser corrigida. Ninguém tenta consertar ela. Ninguém tenta mudar quem ela é. O que eles fazem é se adaptar, e isso é muito mais respeitoso. E isso aparece principalmente na relação dela com o Hank, porque ele não muda ela, ele aprende a navegar com ela. E isso é diferente. Agora, deixa eu falar de uma coisa que pode parecer simples, mas é muito importante na construção emocional do filme. A Dory nunca é excluída por ser quem ela é. Ela pode ser incompreendida às vezes, mas nunca descartada. E isso cria um tipo de segurança emocional dentro da história. Mesmo quando tudo tá caótico, você sente que ela não tá sozinha de verdade. Agora, uma reflexão que esse filme levanta sem falar diretamente. O que significa pertencer? É estar com pessoas que te entendem completamente, ou estar com pessoas que escolhem ficar mesmo sem entender tudo. E o filme claramente vai pela segunda opção. Agora, voltando para a jornada. Tem uma coisa interessante que acontece com a Dory ao longo do filme. Ela começa sem direção, mas termina criando direção para os outros. E isso é uma virada enorme, porque ela deixa de ser só alguém que precisa ser guiada e passa a ser alguém que também guia, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. E isso, para mim, é um dos arcos mais sutis do filme inteiro. Agora, sendo bem honesto, esse tipo de construção não chama a atenção na primeira assistida, mas quando você reassiste, você percebe o quanto tudo é conectado. Nada tá ali por acaso. E isso me leva a uma última ideia dessa parte. Talvez o filme não seja sobre a Dory encontrando os pais. Talvez seja sobre todo mundo encontrando um lugar através dela. E isso muda completamente a perspectiva da história. Então me diz, você acha que a Dory é alguém que precisa ser guiada? Ou alguém que, mesmo sem perceber, acaba guiando todo mundo ao redor dela? Adaptação. Porque pensa comigo, a Dory não vence o mundo mudando ele. Ela vence o mundo aprendendo a existir dentro dele do jeito que ela é. E isso muda completamente a leitura do filme. E o mais interessante é que ninguém ao redor dela tenta forçar uma mudança radical. Não existe aquele arco clássico de vamos consertar a Dory. O que existe é, ok, como a gente vive junto com isso? E isso é muito mais real. Agora, deixa eu te falar de uma coisa que passa meio despercebida. O jeito como o filme trata a repetição. A Dory repete coisas o tempo todo. Frases, ideias, direções. E normalmente, em qualquer outra história, isso seria só uma piada recorrente. Mas aqui não. A repetição vira âncora emocional. É como se cada repetição fosse uma tentativa de fixar algo no caos. E isso, mano, é muito humano. Porque a gente também faz isso. Quando algo é importante demais para perder, a gente repete. Agora, entrando no lado dos outros personagens, o Hank tem um arco que eu acho muito subestimado aqui. Porque ele começa completamente fechado pro mundo. Tipo, não me envolve, não me atrapalha, não me tira da minha zona de controle. E aos poucos, ele é forçado a participar da vida de novo.
Não por escolha inicial, mas por consequência. E isso cria uma coisa interessante. Ele não muda porque quer, ele muda porque não consegue mais evitar. E isso, de certa forma, é o oposto da Dory, porque ela vive no improviso, ele vive no controle. Mas os dois acabam chegando num meio termo estranho. A vida não é controlável, mas também não é totalmente aleatória. Agora, tem uma coisa que eu acho muito inteligente no filme. Ele nunca coloca os personagens em competição direta de quem tá certo. Não é Dory versus Marlin. Não é emoção versus lógica. Não é caos versus controle. É sempre convivência. E isso é raro, porque a maioria das histórias precisa de conflito direto para funcionar. Aqui, o conflito é mais interno e relacional. Agora deixa eu puxar um detalhe emocional forte. A Dory nunca tem certeza absoluta de nada, mas ela sempre age como se tivesse alguma direção. E isso é muito curioso, porque ela vive entre dúvida e ação ao mesmo tempo. E isso cria uma personalidade única. Ela não espera entender para agir, ela age e tenta entender depois. Agora, comparando isso com o Marlin, ele faz o contrário. Ele quer entender tudo antes de agir, e isso trava ele muitas vezes. E o filme não diz que um é certo e o outro é errado. Ele só mostra que os dois têm limitações e que juntos eles se equilibram. Agora, uma coisa que eu acho muito forte emocionalmente nesse filme é como ele trata fracasso. Porque a Dory falha o tempo todo, mas o filme nunca trata isso como queda definitiva. É sempre só parte do movimento. E isso muda a forma como você percebe erro dentro da história. Guga, que tem problemas com ecolocalização. A ideia dos dois personagens é ótima. Eles representam imperfeições, limitações, assim como a própria Dory. Só que, em alguns momentos, parece que o filme não sabe exatamente o que fazer com eles. Tipo, eles são engraçados, têm química, mas às vezes parecem meio jogados na história. Mas ao mesmo tempo, quando o filme acerta com eles, acerta muito. Principalmente quando começa a conectar o passado da Dory com esses encontros. Porque aos poucos, pequenas memórias vão voltando. Não de forma mágica, não de uma vez só, mas em fragmentos. E isso é uma das coisas mais bonitas do filme. Porque memória aqui não é tratada como algo linear. Não é tipo, ah, lembrei de tudo, pronto. É bagunçado, é confuso, é emocional. E isso deixa tudo mais real. E tem um momento específico que me pegou forte quando a Dory começa a lembrar da infância, dos pais ensinando ela a lidar com a própria condição. Tipo, eles não tentavam consertar ela, eles ensinavam ela a viver com aquilo. E, mano, isso é um detalhe muito poderoso, porque muda completamente a forma como você vê os pais dela. Eles não eram só figuras carinhosas, eles eram pacientes, resilientes e, principalmente, realistas. Eles sabiam que a Dory ia esquecer, mas mesmo assim continuavam tentando. E aí entra uma coisa que eu preciso comentar. Esse filme fala muito sobre deficiência, mas de um jeito que não parece forçado. A Dory não vira coitadinha, ela continua sendo capaz, só que do jeito dela. E isso, sinceramente, é uma das mensagens mais importantes do filme inteiro. Agora, voltando para a ação, enquanto tudo isso está acontecendo, o Marlin e o Nemo estão do lado de fora tentando entrar no instituto. E aqui eu tenho que ser honesto de novo. Essa parte é divertida, tem momentos legais, mas comparada com a jornada da Dory, parece um pouco menos interessante. É quase como se o filme tivesse dois níveis de história, e um deles fosse claramente mais forte, mas ainda assim serve para manter a tensão, porque a gente sabe que em algum momento tudo vai se cruzar. E aí chega uma das partes mais pesadas emocionalmente até agora, quando a Dory finalmente chega na área onde ela acredita que vai encontrar os pais. E cara,
O jeito que o filme constrói esse momento é cruel, porque você sente a esperança dela crescendo. Cada memória que volta, cada detalhe, cada sensação de tô perto. E quando ela finalmente chega lá, não tem ninguém. Silêncio, vazio. E, mano, esse momento é devastador, porque não tem vilão, não tem explosão, não tem drama exagerado, é só ausência. E isso bate muito mais forte, porque é um medo real, o medo de chegar tarde demais, o medo de que as coisas que você ama simplesmente não estejam mais lá. E nesse ponto, você vê a Dory quebrando de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. Não é mais aquela personagem otimista o tempo todo, é alguém perdido. De verdade. E é aqui que o filme prova que não é só uma sequência qualquer. Ele se arrisca, ele fica desconfortável, ele deixa você sentir. E eu lembro claramente que nessa parte eu fiquei meio em silêncio, só processando, porque não era o tipo de emoção que eu esperava de um filme assim, mas ao mesmo tempo era exatamente o que fazia ele ser especial. E olha, se você achou que isso já foi pesado, segura, porque a próxima parte é onde tudo começa a se transformar de novo. E de um jeito que, sinceramente, eu não estava preparado na primeira vez que vi. Ou ele afundava de vez na tristeza, ou ele transformava aquilo em algo maior. E adivinha? Ele faz os dois. A Dory tá ali, completamente perdida emocionalmente. Sem plano, sem direção, sem aquela energia caótica que a gente estava acostumado a ver nela. E isso é estranho, né? Porque a Dory sempre foi o motor da história. Mesmo esquecendo tudo, ela nunca parava. Só que agora ela para. E, mano, isso diz muito, porque até as pessoas mais otimistas, mais resilientes, têm um limite. E o filme respeita isso. Não tenta apressar a recuperação dela, não joga uma piadinha para quebrar o clima. Ele deixa aquele vazio existir. Só que aí acontece uma coisa pequena. E é aí que o filme mostra o quanto ele é inteligente. A Dory começa a ver umas conchinhas no chão. Nada demais, né? Tipo, qualquer outro filme trataria isso só como cenário. Mas aqui, não. Aquilo vira um detalhe gigante. Porque aos poucos ela começa a perceber um padrão, uma trilha. E, mano, quando isso conecta com o que os pais dela faziam no passado, é tipo um soco emocional, porque você entende tudo ao mesmo tempo que ela. Os pais dela nunca desistiram, nunca. Mesmo sabendo que ela talvez nunca fosse lembrar deles, mesmo sem saber se ela ainda estava viva, eles continuaram deixando pistas. Todos os dias. Cara, isso é amor num nível absurdo. Tipo, não é aquele amor dramático de filme, cheio de discurso bonito. É um amor silencioso, persistente, quase teimoso. E eu vou ser sincero, essa parte me pegou de um jeito que eu não esperava, porque não é só sobre pais e filhos. É sobre qualquer relação onde alguém continua tentando, mesmo sem garantia nenhuma de que vai dar certo. E aí, quando a Dory finalmente segue essa trilha e encontra eles, mano, que cena! Sério, não tem explosão, não tem trilha sonora exagerada tentando te manipular. É simples. E justamente por isso, funciona tanto. Os pais dela São de espaço. E tem momentos em que o filme segura totalmente a piada para deixar o drama respirar. E isso pode incomodar algumas pessoas, mas para mim fez sentido. Porque a história da Dory pede isso. Não dá para transformar tudo em piada quando o tema central é tão sensível. Agora, falando de trilha sonora, mano,
É sutil, mas funciona demais. Ela não tenta roubar a cena, não tenta manipular demais. Ela só acompanha. E nos momentos certos, ela entra de um jeito que você nem percebe, mas sente. Principalmente naquela parte das conchinhas. Cara, ali é perfeito. E tem mais uma coisa que eu fiquei pensando depois de terminar o filme. A Dory nunca realmente encontra respostas completas. E isso é meio raro em histórias assim, porque normalmente tudo se resolve, tudo fica claro, tudo se fecha. Aqui, não. Ela encontra os pais, sim. Ela entende parte do passado, sim. Mas ainda tem lacunas. Ainda tem coisas que ela não vai lembrar. E o filme aceita isso. E talvez essa seja uma das mensagens mais maduras da história. Nem tudo precisa estar completo para ser suficiente. E isso, mano, é muito real. Porque a vida não fecha todos os ciclos de forma perfeita. Nem tudo tem explicação, nem tudo faz sentido. Mas mesmo assim, a gente continua. Agora, para fechar essa parte, eu quero tocar num ponto que talvez seja meio polêmico. Tem gente que acha Procurando Dory inferior a Nemo. E eu entendo. Nemo é mais coeso, mais redondinho, mais direto. Mas sabe o que eu acho? Dory é mais corajoso. Ele arrisca mais. Ele aceita ser imperfeito. E talvez por isso ele não agrade todo mundo. Mas para quem se conecta, ele bate mais fundo. E agora eu te pergunto uma coisa, sem zoeira. Você acha que a Dory é fraca por esquecer tudo? Ou no fundo, ela é uma das personagens mais fortes que a Pixar já criou? A Dory nunca teve controle de nada. E mesmo assim, ela foi a que mais chegou longe. E isso meio que quebra uma lógica que a gente aprende desde sempre, né? Tipo, se organiza, planeja, tem um objetivo claro, não erra. E aí vem esse filme, com uma protagonista que esquece o objetivo no meio do caminho, e ainda assim encontra exatamente o que precisava. Não porque ela seguiu um plano perfeito, mas porque ela continuou. E aqui entra uma coisa que eu acho que o filme faz melhor do que parece à primeira vista. Ele muda o significado de inteligência. Porque o Hank, por exemplo, é inteligente no sentido clássico. Estratégico, calculista, cheio de plano. A Dory, ela é emocionalmente inteligente. Ela confia, ela se conecta, ela sente o caminho. E pode parecer meio abstrato isso, mas no filme isso literalmente salva todo mundo. Porque vamos ser sinceros, se dependesse só de lógica, eles não saíam daquele instituto nunca. E mano, isso é uma virada muito interessante. Porque normalmente histórias colocam personagens certinhos como os que resolvem tudo. Aqui não. Quem resolve é quem erra, improvisa e insiste. Agora deixa eu falar de uma coisa que muita gente não comenta, mas que para mim é essencial: o medo. Não o medo óbvio, tipo o perigo físico, mas aquele medo interno. O Hank tem medo do oceano, o Marlin tem medo de perder quem ama, e a Dory tem medo de esquecer. E esse último é pesado demais, porque não é um medo que você enfrenta uma vez e pronto. É constante, é diário, é inevitável. E mesmo assim, ela segue. E cara, isso muda completamente a forma como você vê coragem. Porque coragem aqui não é ausência de medo, é continuar apesar dele. E isso é muito mais difícil. Agora eu quero entrar numa parte meio técnica, mas relaxa que eu não vou ficar chato. A construção das cenas nesse filme é muito interessante. Percebe como muitas sequências começam meio confusas? Tipo, você não entende exatamente onde a Dory tá, o que tá acontecendo. E aos poucos, tudo vai se organizando. Isso não é por acaso. O filme coloca você dentro da cabeça dela. Você sente a desorientação, você sente a incerteza. E quando as coisas começam a fazer sentido, é quase um alívio. E isso, mano, é uma sacada de direção muito forte, porque não é só contar uma história, é fazer você experimentar ela. E agora eu preciso falar de um detalhe pequeno, mas que para mim diz muito sobre o cuidado do filme. Os pais da Dory.
Jenny e Charlie poderiam ser só os pais legais, e pronto. Mas não. Eles são pacientes de um jeito quase inacreditável. E não é aquele tipo de paciência idealizada, perfeita. É insistente. É cansada às vezes, mas nunca desiste. E isso aparece principalmente naquela ideia das conchinhas. Cara, pensa nisso por um segundo. Eles passaram anos colocando conchas todos os dias, sem saber se aquilo ia funcionar, sem saber se ela ainda existia, só esperança. E isso é tão absurdo que quase parece irreal, mas ao mesmo tempo representa o que muita gente faz na vida real: continuar tentando, mesmo quando não tem garantia nenhuma. Agora, tem uma coisa que eu fiquei meio dividido, sendo bem honesto com você. O final de ação, com o caminhão, a fuga, tudo aquilo, é divertido, é empolgante, mas também é meio exagerado. Tipo, quase tira o filme do tom emocional que ele construiu. Mas ao mesmo versus lógica, não é caos versus controle, é sempre convivência. E isso é raro, porque a maioria das histórias precisa de conflito direto para funcionar. Aqui, o conflito é mais interno e relacional. Agora deixa eu puxar um detalhe emocional forte. A Dory nunca tem certeza absoluta de nada, mas ela sempre age como se tivesse alguma direção. E isso é muito curioso, porque ela vive entre dúvida e ação ao mesmo tempo. E isso cria uma personalidade única. Ela não espera entender para agir, ela age e tenta entender depois. Agora, comparando isso com o Marlin, ele faz o contrário. Ele quer entender tudo antes de agir, e isso trava ele muitas vezes. E o filme não diz que um é certo e o outro é errado. Ele só mostra que os dois têm limitações e que juntos eles se equilibram. Agora, uma coisa que eu acho muito forte emocionalmente nesse filme é como ele trata fracasso. Porque a Dory falha o tempo todo, mas o filme nunca trata isso como queda definitiva. É sempre só parte do movimento, e isso muda a forma como você percebe erro dentro da história. Erro não é fim, é continuidade. Agora, entrando numa reflexão mais profunda, o filme sugere que identidade não é algo fixo, é algo que se manifesta no comportamento repetido, e a Dory é exatamente isso. Mesmo sem lembrar do passado, ela repete padrões de cuidado, coragem e persistência. E isso cria uma ideia muito bonita. Você não precisa lembrar de quem você foi, se você continua sendo aquilo todos os dias. Agora, sendo bem honesto, isso é uma mensagem meio disfarçada dentro do filme. Ele não te entrega isso como discurso, ele te faz perceber aos poucos. E talvez por isso ele funcione melhor quando você não tenta analisar demais na primeira vez. Porque ele é mais sensação do que explicação. Agora, para fechar essa parte, eu quero deixar uma ideia simples, mas forte. A Dory não precisa lembrar do caminho, porque ela aprende a reconhecer o caminho enquanto anda, e isso muda tudo. Então me diz, você acha que a vida funciona mais como um mapa já pronto ou como algo que você vai reconhecendo enquanto caminha? Agora a gente chegou num ponto que, para mim, é quase o coração invisível de Procurando Dory. Porque até aqui a gente falou de memória, identidade, conexão. Mas existe uma camada mais silenciosa ainda, a forma como o filme trata a esperança. E não é aquela esperança grandiosa, cinematográfica, cheia de discurso bonito. É uma esperança meio teimosa, quase insistente, daquelas que continuam mesmo quando não faz muito sentido continuar. Porque pensa na Dory. Ela não espera certeza para agir. Ela não espera confirmação para acreditar. Ela simplesmente continua tentando. E isso não vem de lógica. Vem de uma espécie de impulso interno que nunca apaga completamente. E isso é muito importante, porque o filme deixa claro em vários momentos que ela já perdeu muito. Já se confundiu, já se frustrou, já se sentiu sozinha. Mas nada disso vira desistência definitiva.